Fala galera, beleza? Passando aqui pra deixar uma dica aí pra vocês, né? Uma coisa que eu venho enfrentando corriqueiramente aí nas minhas aulas. E eu acho que é um ponto importante pra gente falar aqui num videozinho, tá galera? Então, antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu quero dar uns recados, né? Eu tô pensando em fazer live aqui no canal do YouTube. Então, eu vou fazer uma live de teste, eu acho que sexta-feira que vem, né? Esse tá saindo na quarta, sexta é dia 10, dia 17, então tô pensando em fazer uma live aí pra testar, né? E nessa live aí experimental a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente tá vendo com as minhas turmas, né? Eu sou professor do Ensino Fundamental 2, fazer uma revisão geral do que foi visto pela semana. E quem colar lá a gente vai ter umas dúvidas, bater um papo bacana e tudo mais. Então, quiser saber mais alguma coisa, quiser me perguntar, deixa aí nos comentários do vídeo. Tem as redes sociais aí do lado também, tá? Então é isso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto muito interessante. Beleza, galera. Aí, ó, tá no quadro algumas informações. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. E sobre o que tá me levando a falar sobre elas, né? Eu vejo que muitos alunos eles têm um problema muito grande em duas coisas diferentes na matemática, certo? A primeira é em saber como fazer as operações e depois que essas operações são aprendidas, tem uma segunda fase que é como utilizar elas para resolver um problema matemático, tá? E isso é um processo complicado. Resolver problemas, vamos dizer assim, que é o alicerce do conhecimento matemático, porque o conhecimento matemático foi desenvolvido com esse objetivo, para resolver problemas da sociedade, tá? Então, essas situações, problemas, muitas vezes o aluno pergunta, professor, vai ter situação, problema na prova? É, e coisas do gênero, porque eles têm um certo receio e não conseguir resolver essas situações, problemas, não conseguir fazer as contas da forma correta, beleza? Então eu vou falar um pouco sobre a visão desse matemático, colocou o nome dele aí, Jorge Polya, certo? Que ele meio que desenvolveu um método que auxilia a gente na resolução de problemas matemáticos, tá galera? Auxilia a gente. Ou seja, esses quatro passos aí que eu vou explicar um pouquinho sobre eles, Jorge Polya estudou, né, traçou um estudo e verificou que se esses quatro passos forem seguidos, a gente tem uma grande chance de conseguir resolver problemas da matemática, tá galera? Então é isso. Problemas, alicerce. Problemas é para o que a gente estuda matemática. A matemática serve para isso, resolver problemas. Como a gente resolve problemas? Segundo Jorge Polly, a gente pode seguir esses quatro passos. É a única forma? Não. Mas ela nos ajuda a organizar o nosso conhecimento para poder aplicar ele de maneira favorável nas situações problemas. E quando a gente vai praticando isso, se torna natural ao longo do tempo. Certo? Então, vamos lá para o primeiro ponto. Entender o problema. O que é que esse ponto nos diz, galera? Entenda o problema. Quer dizer que a gente tem que fazer uma leitura bem ativa do problema. A gente tem que ler, conseguir identificar qual é a pergunta ou quais são as perguntas que o problema está fazendo para a gente. A gente vai identificar os dados do problema, ou seja, o que o problema está nos informando como conhecimento. O que é que o problema está dizendo para a gente? Ele está dando quantos. Ele está dando valor de quê? Então a gente anota, separa isso aí, organiza para ficar bem entendível o problema e o que quais são os tipos de conhecimentos que tem nele, tá? Porque quando a gente fala uma leitura ativa do problema, a gente busca palavras-chave. A gente busca palavras-chave que nos dá o direcionamento de qual tipo de conteúdo da matemática se refere àquele problema. Se é um problema da trigonometria, um problema da geometria, um problema da aritmética, um problema em que envolve álgebra, que envolve equação de segundo grau, equação do primeiro grau, uma função, algo do tipo. Então a partir da leitura a gente consegue identificar tudo isso. Organizado isso, a gente vai para o ponto 2, construir uma estratégia. Eu vou ver como é que eu posso traçar um plano para resolver a questão. Então perceba que antes de resolver, antes de eu escrever as contas, eu vou pensar qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para alcançar o meu objetivo. E qual é o meu objetivo? É achar a resposta do problema que eu identifiquei no primeiro ponto, que é entender o problema. Então, não entender o problema, eu descubro, ele quer saber isto. No segundo, qual o passo a passo eu devo seguir para saber isto? Eu tenho o conhecimento necessário para isso? Eu domino o conteúdo ao qual a questão se refere? Certo? Eu já fiz alguma questão parecida com essa que eu estou fazendo, que eu vou fazer agora?
Porque se eu já tiver feito, pode ser que aquela questão me sirva como base para essa. O problema é muito difícil, então eu tenho que fazer uma revisão do conteúdo, ou eu tenho que procurar uma questão parecida, um pouco mais simples, para eu poder me apoiar e o meu conhecimento dessa outra questão me auxiliar nessa. Então, nessa segunda etapa de construir a estratégia, a gente constrói um plano e ver se eu tenho capacidade conceitual, eu tenho conhecimento naquele momento suficiente para executar esse plano, tá? No terceiro passo, eu executo o plano, que essa é a parte que os alunos normalmente pecam. Por quê? Porque eles não entenderam o problema, eles não construíram uma estratégia. Ele vai direto para executar a estratégia. Só que normalmente você acaba executando de uma maneira errada, porque você não sabe o que a questão quer direito. Você não levou um tempo raciocinando sobre isso. Então essa parte 3, executar a estratégia, que muitos alunos acham que é a parte mais importante, na verdade ela não é a parte mais importante. Ela é uma das partes menos importantes. Por quê? Porque executar a estratégia é só fazer os cálculos. É você saber calcular, multiplicar, dividir, somar, subtrair, potência, raiz. É isso. Executar a estratégia é fazer o cálculo propriamente dito. Mas se a estratégia estiver mal feita, se você não tiver entendido o problema, você não acha o resultado que o problema está pedindo. Beleza? Então executar a estratégia é um ponto muito importante. Porém, ele é uma consequência dos outros. Então depois que você executa toda a estratégia e chega no final, você vai para o ponto 4, que é revisar. Você vai ver, essa resposta que eu achei faz sentido com o problema? Né? Se não faz sentido, eu errei aonde? Eu errei na construção da estratégia ou eu errei na execução da estratégia? Então essa revisão é uma parte também que os alunos costumam pular, mas ela é uma parte que salva muito a gente, porque às vezes em problemas longos a gente erra uma passagem, erra uma conta, erra uma interpretação. Então essa revisão é necessária para que a gente volte e analise novamente o que a gente fez e ver se faz sentido. Beleza? Esses são os 4 pontos que Jorge Polya traçou através do seu estudo para a resolução de problemas, tá, galera? Então eu trouxe um problema que a gente pode fazer muito bem, esses 4 passos e fazer um treino, tá? Então esse problema aí, ó. Esse problema eu não vou resolver, tá, galera? Eu vou deixar pra vocês fazerem. Quem conseguir fazer, bota nos comentários a resposta. Beleza, galera? Conversa comigo, fala comigo, vamos trocar ideia. E eu vou dar um norte a partir do pensamento de Jorge Polya. Ó, uma loja de roupas recebeu uma remessa com 350 camisas e 150 calças. Das peças recebidas, 8% das camisas estavam sem um dos botões e 6% tinham problemas com o zíper. Qual o total de peças defeituosas? Então, análise é ler o problema, entender. Eu estou recebendo camisas e calças, tem uma quantidade de cada uma que está com defeito. Eu quero saber qual é essa quantidade. Então eu já identifiquei a pergunta. Qual a quantidade de peças defeituosas? Quais são os dados da questão? 8% das camisas estavam com problema, ou seja, sem um botão, e 6% das calças tinham problema com zíper, ou seja, estavam com problema. Então esse é o ponto 1. Né? O ponto 1 é identificar essas informações. Tem camisas e calças, eu quero saber quantas peças defeituosas tem, e a quantidade de peças defeituosas é 8% das camisas, que não tem um botão, e 6% das calças que tem problema com o zíper. Esse é o ponto 1. Ponto 2, traçar uma estratégia. Eu posso descobrir quantas são as camisas que estão com defeito, depois eu posso descobrir quantas são as calças que estão com defeito, a quantidade, somar. Pronto, eu consigo resolver a questão. Por fim, executar a estratégia. Para executar essa estratégia, eu preciso ter conhecimento de como é que eu opero com porcentagem. Então aí eu tenho que dar uma revisada lá em porcentagem, se eu não me lembro. E se eu me lembro, é só aplicar. Eu faço quanto é 8% de 350, faço a conta. Quanto é 6% de 150, faço a conta e somo. E por fim, eu analiso se esse valor que eu encontrei tem sentido na questão ou não. Então é isso, galera. Era isso que eu queria falar aí pra vocês, tá? Bota a resposta aí nos comentários quem conseguiu fazer. Conversa comigo, diz o que achou da aula. Qualquer coisa, entre em contato nas redes sociais que eu passei lá no começo, mas eu vou estar botando aí na descrição do vídeo, tá, galera? Se você quiser ser meu aluno, gostou aí da aula, quiser ser o meu aluno, eu estou com um projeto aí de aulas particulares via rede social, né, à distância. Então eu montei um projeto bem legal, você pode falar comigo para saber mais detalhes. Eu vou deixar aí em cima, acho que é aqui em cima, o cardzinho com levando para o vídeo que eu explico isso aqui no canal,
tá, galera? Vou deixar o link aí embaixo também sobre o assunto. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E espero todo mundo aí na live da próxima sexta-feira, dia 17, pra gente falar sobre matemática, né? É isso, galera. Um abraço aí pra todos e até a próxima.